em maio. Então, situação bastante complicada pela Vale, que está caindo de forma expressiva. Para falar disso e muito mais, vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, que é o Caio Augusto. Deixa eu ver se o Caio Augusto está já aqui conosco. Sim, está conosco o Caio Augusto. Muito boa tarde, Caio. Caio, que é economista do Terraço Econômico. Muito boa tarde, Caio. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde a todos que nos acompanham pela BMC News. Prazer estar aqui de volta. Prazer todo nosso. Caio, eu vou só pegar, já que vocês no Terraço Econômico são muito fortes em questões macroeconômicas, só vou retomar a pergunta que eu fiz também para o nosso primeiro convidado sobre o arcabouço fiscal. Sempre bom ter opiniões diferentes sobre essa mudança tão importante nas contas públicas. Qual é a sua opinião aí no Terraço Econômico sobre esta nova regra sobre a contabilidade do governo federal e o que vocês esperam vai acontecer ao longo dos próximos anos? Mais inflação, mais descontrole de gastos, ou o Brasil vai ter outro patamar de crescimento? Na verdade, o que essa regra permite é acabar com o chamado risco de cauda. O que seria o risco de cauda? Quando você observa um governo mais à esquerda, ou mesmo o histórico dos governos petistas, né, Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, o que você observa é que, com exceção aos primeiros anos ali do governo Lula 1, o que a gente observou foi uma tendência mais forte de aumento de gastos. Em que magnitude esses gastos aumentavam? Geralmente, cerca de 5%, 6% em termos reais. Essa limitação agora, né, que fica aí nessa banda, entre 0,6% e 2,5% real, por um lado, ela passa uma visão meio complicada, né? Porque você vai falar, pô, as contas públicas sempre vão subir, sempre vão aumentar, né? Como que se faz ajuste dessa maneira? Sinaliza, né, que vai ser um ajuste mais pela receita. Mas, por outro lado, isso sinaliza que pelo menos há uma regra ao que ser observada. Na verdade, isso permite, quando você associa essa questão dessa nova regra fiscal com o crescimento, o que permite essa regra é você ter, antes de acontecer, a previsibilidade maior das despesas do governo, como que elas vão aumentar, em que ritmo máximo, em que ritmo mínimo, levando em consideração quando a gente tiver períodos de aumentos maiores da receita, você sabe que não é toda aquela receita que vai se transformar em despesa, que também é uma questão interessante. E esse risco de cauda, né, que até o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, comentou já sobre isso, esse risco de cauda seria o seguinte: você entrar numa trajetória em que os gastos aumentam de maneira tão vigorosa que você sequer consegue permitir que o governo tenha algum controle sobre as próprias contas. E no limiar, se você exagerar um pouco, se você avançar muito nessa direção, o que você pode encontrar é um cenário como, por exemplo, que vive a Argentina hoje. A inflação pela qual a Argentina passa tem ali o aspecto de seca, que prejudicou o agro e tudo mais, mas também tem muito do governo não encarar de jeito nenhum as suas próprias despesas, continuar um financiamento que é baseado basicamente em emissão de moeda, porque a Argentina não tem tanto financiamento externo, quando tem acaba dando calote, né? As reservas são muito baixas também. Então, assim, no limiar, quando você não tem nenhuma espécie de controle, nenhuma regra que pelo menos diga vai por essa direção, você acaba tendo esse risco. Então, esse risco de cauda foi eliminado. Um segundo ponto que é muito importante da gente pensar é o seguinte: nas próximas décadas, o Brasil deve alcançar o máximo da sua população. Se você for perguntar, provavelmente você que está nos assistindo é de alguma família que tem aí 2, 3 irmãos. Hoje em dia, se você tiver filhos, talvez você tenha 1, no máximo 2, e a realidade é que as pessoas pensam cada vez mais nas próximas gerações em ter no máximo 1 filho. Na prática, o que significa isso? A população ela vai crescer cada vez menos, numa velocidade cada vez menor, ela vai chegar a um máximo e depois ela vai começar a diminuir. Por que esse aspecto demográfico foi trazido à mesa agora? Porque enquanto
enquanto a população seguir aumentando, as demandas específicas para aquela população que ainda está aumentando, teoricamente, acabam vindo do Estado de alguma maneira. Então, por exemplo, tem menos crianças nascendo, ok. Então, talvez não seja tanto o orçamento de educação básica. Mas a população está envelhecendo mais, ok. Então, talvez seja um orçamento mais focado em saúde no futuro. A grande sacada é que uma regra como essa permite que você tenha uma racionalidade para dizer o seguinte: beleza, a gente vai ter que aumentar o orçamento de tal área, mas o limite que a gente pode aumentar no global é esse aqui, em termos reais e tudo mais, não pode ser maior do que isso. O grande receio, na verdade, que existe, vamos começar pelo lado cheio do copo. O lado cheio do copo é que essa regra ela é um pouco mais realista do que o teto de gastos, se você olhar pelo seguinte aspecto: o teto de gastos era uma regra que dizia não pode crescer em termos reais por 20 anos, e discutindo no 10º ano. Só que o jeitinho que existia, e foi isso que derrubou, que acabou com o teto de gastos, o jeitinho que existia era dizer: não, mas essa despesa aqui não entra no teto de gastos. E aí, de despesa que não entra, despesa que não entra, despesa que não entra, a gente chegou numa situação que nada entrava. Então, assim, agora, e eu acredito sinceramente que o Congresso, através da relatoria do Cajado ali na Câmara, colocou certas amarras para que não ficasse uma questão muito em aberto. Cabe ao Congresso, primeiramente agora na Câmara, né, que deve ser votado amanhã, e depois o Senado, que deve ser votado logo em seguida, cabe ao Congresso ficar de olho no tipo de restrição que ele colocaria ao governo, e por governo, leia-se o governo atual e todos os outros governos que também vão pegar essa lei, que tipo de restrição esses governos vão passar caso eles não cumpram essa regra. Porque no final das contas, o grande receio, e aí entra no copo vazio, o grande receio é: o teto de gastos ele era uma emenda constitucional, quer dizer, ele tinha um poder legal, um poder jurídico, poder legal mais forte. Esse agora vai ser um projeto de lei, quer dizer, alterações feitas sobre ele demandam menos parlamentares, demandam uma porção menor das casas legislativas. Ele já nasce mais frágil em termos legais do que o teto de gastos. Mas agora, a grande questão é justamente essa: ele vai ser votado, ele vai ser colocado na mesa, ele vai ser seguido? Se ele não for seguido, que tipo de sanção vai ter? A partir do momento que a gente simplesmente tem uma regra dessa e não fica aquela questão: saúde é investimento, educação é investimento, infraestrutura é investimento, ajudar a indústria automotiva é investimento, qualquer coisa que eu quiser é investimento. A partir do momento que você sai dessa seara, você dá mais previsibilidade para o mercado e para todos os agentes da economia de que o limite de gastos que haverá é aquele. Caio, mas sempre vão ter gastos reais. Ok, beleza. Mas uma coisa que eu tenho dito para muitas pessoas que me perguntam sobre isso ultimamente é o seguinte: é muito melhor você ter uma regra nota 6, que pode ser seguida, que tem grande chance de ser seguida, do que ter uma nota 9,5 que a pessoa colou para passar e não aprendeu nada. Quando a gente teve a aprovação do teto de gastos, teve muitos parlamentares, até tem um discurso muito legal do senador Cristóvão Buarque, eu não sei se ele é senador ainda, mas na época ele era, falando: olha, agora essa PEC podia chamar de PEC do fim da hipocrisia, porque agora o governo, os congressistas vão ter que decidir o que eles aumentam, o que eles diminuem. Na verdade, ninguém aprendeu nada. O único aprendizado foi: coloca aí no seu projeto que ele não está sujeito ao teto, saia do teto, beleza, pode gastar o que você quiser. Então, essa é uma regra mais realista. Se ela vai ser seguida, aí são as cenas dos próximos capítulos. Pois é, né? Você acha que, de fato, o mercado gostou, só para terminar esse raciocínio, né? O mercado gostou do arcabouço, porque é uma regra que ele acha. Primeiro, é uma regra, e temos uma regra, então melhor do que nada, né? Mas ponto número 2, uma regra que, mesmo mais branda do que o passado, vai ser seguida, né? E tem mais chance de ser seguida, mesmo se os efeitos macroeconômicos poderiam ser, em tese, nefastos? Na verdade, eu acredito que o mercado ele tem encarado essa regra numa espécie de ressaca. O que eu quero dizer com essa ressaca? A priori, a primeira ideia foi: a gente vai sair de um cenário em que não tinha gastos reais para outro cenário em que todos os anos a gente vai ter gastos reais.
Então, isso significa que o governo não vai se esforçar de maneira nenhuma em conter suas próprias contas. Esse foi o primeiro impacto. Só que quando você olha de uma maneira mais geral, ponto número 1, com o teto de gastos também havia crescimento real. Não em virtude do teto de gastos, mas em virtude de qualquer coisa que você colocasse o seguinte adendo: olha, isso aqui não está no teto de gastos não, tá? Pode gastar o que você quiser. E ponto 2, e aí, né, que é daquelas coisas que a gente acha é um misto de sorte com juízo, um pouco mais sorte do que juízo no Brasil, né, aquela velha história de que Deus é brasileiro. Nós temos um governo que tem uma vertente mais à esquerda, o executivo, e nós temos um Congresso que tem uma cabeça diferente disso, mais centro-direita. Então, na prática, o grande perigo seria que fosse colocado um conjunto de regras que fosse só na direção que o governo quisesse colocar, ou que levasse em consideração aquela velha história do gasto é vida, do período Dilma e tudo mais. Isso, de fato, seria muito danoso. De novo, né, tem uma segurança, não vou dizer segurança jurídica, mas tem uma força jurídica, uma força constitucional menor, um projeto de lei do que uma emenda à Constituição, porém, é um projeto que foi colocado de um executivo mais à esquerda para a relatoria mais centro-direita, que inclusive, em termos políticos, foi extraordinariamente inteligente. Quem teve essa ideia dentro do governo marcou um golaço, porque se deixasse isso com a própria base do governo, que estava num fogo amigo absurdo até muito pouco tempo atrás, embora tenha votado aí a favor da urgência do projeto e muito provavelmente vai votar a favor da aprovação desse projeto também, se isso tivesse ficado só a cargo do governo, aí sim seria uma regra que a gente poderia definir como natimorta, porque 100% dos itens ali contidos, você simplesmente diria, olha, isso aqui é investimento, isso aqui também é investimento, isso aqui também é investimento, e na última linha você ia colocar assim, ó, investimento não tem limite. Pronto, acabou. Aí todo mundo volta a viver em Nárnia, naquela situação em que se o gasto aumentar 5, 6, 7, 10% em termos reais, ninguém se incomoda, depois a gente passa por uma ressaca em virtude disso, as receitas não acompanham, aí a gente cai na mesma coisa de 2015, 2016, em que, né, muitos economistas ficam surpresos que o gasto aumentou muito, mas a receita que não acompanhou, né? Aquela velha situação, quando você tem, principalmente você que está ouvindo, que ou está no mercado, vive aí de grandes movimentações, ou você é autônomo, tem um escritório, mas você sabe disso, as receitas elas podem variar, em períodos de vacas gordas você pode ganhar muito dinheiro, em períodos de vacas magras você vai mais devagar. Partiu-se do pressuposto que o período de vacas gordas seria eterno, então todos os gastos foram aumentados. É quase uma analogia quando você sai de um período de vacas gordas e fala assim, putz, eu não vou mais poder trocar a minha Mercedes todos os anos. Logicamente isso é culpa dos meus clientes, que são muito sacanas comigo e não estão querendo me dar dinheiro. Foi mais ou menos essa visão que algumas pessoas tiveram do governo e algumas pessoas dentro da política, por motivos que eu desconheço, não consigo entender qual é a lógica, elas encaram a realidade dessa maneira. Mas eu acredito sinceramente que o mercado, eu não vou dizer que, nossa, meu Deus, que regra fantástica, que regra sensacional, mas o mercado, com o tempo aí dessas semanas entre a divulgação dessas regras, principalmente depois de ter passado pela relatoria no Congresso, o mercado ficou um pouco mais parceiro dessa regra. Tanto é, uma proxy que a gente pode utilizar é a visão do mercado em relação ao próprio Haddad, né? Quando foi anunciado o Haddad, muita gente falou, pô, mas não tinha essa possibilidade de ser alguém mais ortodoxo, tinha essa questão de talvez seria o Meirelles foi no Roda Viva um pouquinho antes, e aí ficou todo aquele clima, pô, será que ele está anunciando o que ele fará caso o Lula seja eleito e caso ele seja o escolhido? E no final das contas tivemos o Haddad, pô, será que o Haddad vai ser muito suscetível a pressões do Lula? Até o presente momento, ele está demonstrando que, de fato, ele é a pessoa sã ali dentro da sala, quando o assunto é economia, porque ele coloca ali, olha, que tem que ter tal limitação, a gente tem sim que olhar incentivos para que a iniciativa privada apareça, a gente tem que colocar essa limitação, porque isso acaba impactando no custo do dinheiro, que impacta no juro amanhã. Tanto é que até uma coisa que de vez em quando acaba entrando em debate, né? O pessoal fala assim, pô, mas o governo está fazendo todo esse esforço e correndo atrás do Congresso, tudo, e o juro não cai. Eu acredito sinceramente que a diferença seja apenas de timing.
Roberto Campos Neto e o Haddad, eles pensam a mesma coisa. O governo tem que fazer um esforço para que a conta caiba ou que pelo menos fique previsível qual é o caminho dessa conta. Quando isso acontecer, o susto que existe hoje ao longo da curva de juros, que faz com que o juros esteja tão elevado, tanto em termos nominais quanto em termos reais, ele começa a se dissipar. Ah, mas em qual magnitude? Não sabemos, mas ele começa a se dissipar. Então, o caminho da Selic natural, a partir do momento que tivermos mais calmaria, é de descer. E aí, descendo isso, acaba abrindo oportunidades para outros projetos, outras empresas que estão passando muitas dificuldades em relação ao seu financiamento também deverão ver um certo alívio disso. Aí, financiamento de casa melhora, financiamento de carro melhora. Só que tudo isso depende desse caminhar. O mercado precisa de ter esse tipo de previsibilidade. Vamos ver então o que vai acontecer aqui no Brasil. Agora só queria também ouvir sua opinião sobre aquilo que está acontecendo no mercado americano, porque por lá a situação está ainda mais dramática. Estou lendo agora a notícia que acabou de chegar aqui na redação que, segundo a Casa Branca e a Câmara dos Deputados, o Congresso americano, não haverá um acordo em tempos rápidos, então a Bolsa poderia, lá nos Estados Unidos, sofrer uma queda ao longo dessa semana e chegar a desabar se houver um calote da dívida americana. Esse é um cenário que vocês no terraço econômico consideram como possível ou no último segundo se encontrará um acordo para evitar o pior? Acreditamos sinceramente que há uma possibilidade baixa de que aconteça isso, mas assim, infelizmente essa possibilidade não é zero. Esse tipo de discussão, hoje até mais cedo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, também comunicou, olha, se não chegar a um certo acordo, a partir do dia 1º de junho a gente não vai conseguir aí enrolar a dívida. Então, assim, é o tipo de coisa que é bastante desesperadora, porque esses títulos, eles acabam lastreando, por assim dizer, com muitas aspas aqui, lastreando todo o sistema financeiro global, né? Antes, até 71, era o ouro, de 71 até a crise de 2008 passou a ser o dólar e de 2008 em diante passou a ser a dívida dos Estados Unidos, esse verdadeiro lastro ao capitalismo mundial, financeiramente falando, pelo menos. Então, seria uma situação muito complicada e eu acho que assim, ó, para além desse efeito, dessa discussão que é bastante desesperadora, embora, sinceramente, vejamos uma chance baixa de que esse calote aconteça, de que não seja equalizado, o problema é maior do que esse. O problema é o seguinte, aqui no Brasil, quando a gente teve a eleição ali, principalmente pós-segundo turno, ficou uma grande discussão. Pô, será que o governo numa direção e o Congresso em outra direção? O que será que pode acontecer aí? Só que geralmente, aqui no Brasil pelo menos, esses vieses, né, mais fortes, tanto à direita quanto à esquerda, eles acabam ficando um pouco mais reservados ao executivo. Nos Estados Unidos, isso acabou passando para o legislativo. E a grande dificuldade é essa. Quem não se lembra, algumas semanas atrás, por exemplo, em que os republicanos, mesmo tendo maioria nas casas legislativas, precisaram passar por mais de 10 votações para decidir quem é que seria o representante dessa maioria, né, o Speaker of the House, por assim dizer, né, o nome lá que eles utilizam, seria tipo o presidente da Câmara aqui. E por que passaram mais de 10 votações? Porque alguns desses republicanos estavam atravancando, votando em Donald Trump, alguma coisa do tipo. Um negócio assim, simbólico, meio assim, surreal, se a gente for parar para pensar na maior economia do mundo, num dos locais institucionalmente mais preparados para a crise do planeta, mas é o tipo de coisa que está acontecendo. Então o risco, sinceramente, talvez ele não seja mais focado nessa questão em específico. Isso, de fato, deve ser equalizado. Os Estados Unidos darem um calote é um negócio que poderia dar uma chacoalhada no mundo inteiro. Não é uma coisa relevante. Há quem eventualmente pensa, mas os democratas sairiam perdendo. Todo mundo sairia perdendo. Os democratas, os republicanos, a poupança média do americano nos Estados Unidos, a poupança média do chinês, que é quem empresta para essa dívida, a poupança média do mundo inteiro, que acaba sendo financiada direta e indiretamente por isso. Então, sinceramente, não é uma coisa que vale a pena. O problema é que grandes mudanças estruturais, para além disso, principalmente focadas em termos de ajuste fiscal, que é muito necessário, né? Esse teto de dívida não é alcançado toda hora, porque eles são tão responsáveis assim com as próprias contas públicas. É exatamente o contrário que acontece. Então, assim, para além dessa definição de curtíssimo prazo,
deixa todo mundo apreensivo, embora seja uma chance baixa em nossa visão, e estão desafios ainda maiores de discussão de gastos do tamanho do Estado nos próximos períodos. E isso, levando em conta que ano que vem ainda tem eleições para presidente por lá, a coisa fica ainda mais complicada. Pois é, né? Só para complementar, temos mais 2 minutinhos. O que você acha, qual seria o efeito disso para a economia brasileira, né? Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Quanto isso impactaria no Brasil, uma queda da demanda agregada violenta e muito rápida dos americanos, caso esse calote ocorra ou caso a negociação leve a uma redução brutal dos gastos públicos, que também vai levar a uma queda da demanda agregada por lá? O principal efeito seria uma fuga muito rápida do mundo inteiro, isso acabaria afetando o Brasil, para ativos de maior segurança. Por exemplo, o ouro, algumas commodities, alguns outros ativos reais aí poderiam ganhar em certa valorização, porque existe uma quantidade muito grande de liquidez no mercado global ainda. Claro. Né? Está sendo enxugado e tudo mais, mas ainda existe uma quantidade incomensurável de liquidez no mundo. E essa liquidez, ela procuraria o eixo mais seguro possível. Isso acaba afetando, de novo, porque esses títulos da dívida dos Estados Unidos, eles praticamente funcionam como lastro do capitalismo global. Então seria uma grande fuga para a segurança, só que pela primeira vez em muito tempo, saindo do dólar. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer, torcendo para que isso, evidentemente, não ocorra. Eu queria agradecer muitíssimo ao Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, por ter estado conosco nesta terça-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Caio. Foi um prazer tê-lo conosco.